Fala moçada, senhoras, senhores, clientes e seguidores. Aqui, Márcio Rabelo da Rabelo Máquinas de Costura e Bordado, iniciando a produção de mais um curso de manejo exclusivo. Vem comigo e aprenda tudo sobre operação e dicas de manutenção da reta industrial Jack F4. Neste primeiro módulo, vou ensinar para vocês a enfiação da máquina, ou seja, a passagem da linha em cada ponto, desde o porta-fios até a agulha. Para facilitar o processo, vamos utilizar uma tesoura de arremate para cortar a ponta do fio e uma pinça curva para facilitar a passagem de linha em cada ponto de enfiação. Vamos iniciar o processo de enfiação da F4 identificando o primeiro ponto de passagem, o passa-fio do porta-fios. Com o auxílio da pinça, vamos passar a linha de trás para frente. Assim. Antes de trazer ela para a máquina, é interessante também deixar claro que este tensor aqui serve exclusivamente para o carregamento da bobina. Portanto, não utilizaremos ele no processo de enfiação, ok? Do porta-fios, a linha vem direto para este guia-fio triplo. Nós vamos passar a linha neste guia-fio sempre da direita para a esquerda e em formato de alinhavo. Então vamos lá, iniciando pelo primeiro furo, passo a linha por cima dele, novamente da direita para a esquerda, no segundo furo, passo novamente por cima e por fim no terceiro furo, no mesmo sentido. Este guia ele serve para manter a linha sempre esticada, sem que ela enrole durante a costura. Após ele, podemos identificar este outro guia, duplo, localizado na parte frontal da jack. Vamos enfiar ele da direita para a esquerda, em formato de alinhavo, como no anterior. Vamos lá. Primeiro furo e agora no segundo furo. Bem simples. Em seguida, passaremos a linha no tensor principal da máquina. Antes disso, devemos levantar o calcador. Aqui atrás da máquina tem uma alavanca. Levantamos o calcador. Este procedimento fará os discos de tensão abrir. Então, com os discos abertos, nós passamos a linha exatamente no meio dos discos, fazendo uma circunferência. Vamos apertar a linha aqui com o dedo, para que ela encaixe bem no meio dos discos, e vamos encaixar a linha na mola de retenção, assim. Enquanto a sapata estiver suspensa, se você puxar a linha, vai perceber que ela vai vir bem leve. Vamos abaixar a sapata. E agora, puxando a linha, eu percebo que ela está mais pesada. Durante o funcionamento da máquina, a mola de retenção deve fazer este movimento. A finalidade da mola de retenção é fazer a amarração do ponto. Se a linha estiver mal passada, não estiver passada,
ou a mola estiver quebrada ou desgastada, nós poderemos ter um comprometimento da qualidade do ponto. Então, muito cuidado neste processo. Após a mola, de baixo para cima, vamos passar a linha neste passa-fio. Neste outro passa-fio, da direita para a esquerda. E agora, no estica-fio, da direita para a esquerda. Tendo sempre o cuidado para que a linha não enrole aqui no tensor, ok? Passada no estica-fio, vamos passar ela agora pelo passa-fio duplo, da esquerda para a direita. Só encaixamos aqui. Daqui para frente, vamos colocar para o lado essa tampinha, um protetor, e passar a linha no arame da barra de agulha e no guia-fio da barra de agulha. Então, de trás para frente, passamos no arame, da frente para trás, vamos passar no guia, e por último, vamos passar a linha na agulha, sempre da esquerda para a direita. Observe que a agulha possui dois lados. A parte da frente possui uma canaleta comprida, que vai do cabo até o furo, ou olho da agulha. Então essa parte aonde tem uma canaleta, do cabo até o olho, é a parte frontal da agulha. A parte de trás possui uma cava. Nós podemos observar que a agulha é lisa, do cabo até a cava. E ela possui essa cavinha aqui, que é o ponto exato aonde a lançadeira vai pescar a linha e formar o ponto. Então, se nós colocarmos a agulha virada, corremos o risco da máquina falhar ponto e não trabalhar. É importantíssimo, então, que essa linha seja passada da esquerda para a direita, como vamos mostrar agora. Neste momento, gente, o auxílio da pinça é fundamental, ok? Vamos lá, mirando. Passamos a linha no furo da agulha. Da esquerda para a direita, como vocês podem visualizar neste ângulo. Puxei a linha. E aí, este pedacinho de linha, eu posso levantar a sapata, passo ela por baixo da sapata, e a Jack F4 agora está vindo com um cortador de linha, aqui atrás. Então, eu só encaixo a linha nesta molinha, forçando para cima, cortou, e a máquina está enfiada, pronta para o trabalho.